A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bom com vocês? Queridos professores e, ao mesmo tempo, alunos, esta é a nossa segunda aula do curso de capacitação e formação para professores de escola bíblica dominical. E aqui nós vamos ver um pouquinho mais do que nós vimos na sala de aula, bem como nós estaremos também aprendendo um pouquinho mais do que é a postura, a excelência do professor da escola bíblica dominical. Então, vamos passear por alguns caminhos aqui, onde vai nos permitir embasar ainda mais. Aos alunos que estavam presentes na sala de aula, vão entender e aprender um pouquinho mais sobre o que rege a busca por essa excelência, e aqueles que estão aqui comigo acompanhando de forma online irão entender o porquê que o professor deve buscar sempre a excelência na ministração de suas aulas, na composição do seu objetivo a ser alcançado quando você estiver ministrando. Eu sou evangelista, teólogo e professor Davidson Silva, coordenador pedagógico do Seminário Teológico Biblos, e ali nós atuamos lado a lado, juntamente com um corpo de professores também, cada um tendo a sua participação no nosso curso, tá? E, em específico, esse curso de capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical está sendo regido presencialmente pelo nosso diretor acadêmico, pastor e doutor José Mário, e virtualmente pela minha pessoa, conforme falei a princípio, evangelista, teólogo, professor Davidson Silva também, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos à nossa aula, porque temos muito que aprender hoje, certo? Então, nosso curso hoje vai tomar como tema a excelência do professor da Escola Bíblica Dominical. Vamos à introdução. Antes de adentrar aqui, me permita citar aqui o que aconteceu na nossa primeira aula, certo? Na nossa primeira aula, caros alunos, eu fiz o seguinte: eu trouxe para vocês a história lá da Inglaterra de como surgiu a Escola Bíblica Dominical, que foi ali com Robert Hicks, certo? E dentro do contexto da criação da Escola Bíblica Dominical no Brasil, eu deixei um livro lá no link, dentro do Drive, tá? E o link está lá no grupo, onde você acessa ali, clica lá nas informações de grupo, vai ter o link, tem o link da primeira aula, também tem o link do Drive, onde está um livro, inclusive, que conta a história da Escola Bíblica Dominical no Brasil, tá bom? Então, eu tratei lá o início, que Robert Hicks lembra, ele visando tirar as crianças da situação de delinquência, ele criou esses encontros de forma dominical, ali nos encontros dominicais, onde ele prestava ali assistência através do ensino da palavra, do evangelismo, montando o primeiro escopo de uma escola bíblica dominical. Mas vamos lá, a nossa introdução. O ensino é uma forma sistemática de transmissão de conhecimentos utilizada pelos humanos para instruir e educar seus semelhantes, geralmente em locais conhecidos como escolas. Mas também, perceba que é geralmente, tá? Mas a família também, ela é uma instituição formadora, tá? É onde o indivíduo, o ser humano, ele bebe ali dos primeiros ensinos, certo? Mas vamos dar continuidade aqui. O ensino ele pode ser praticado de diferentes formas. As principais são o ensino formal, o ensino informal e o ensino não formal, tá? O ensino formal, aquele ensino que você aprende de uma forma sistemática, dentro de uma instituição séria, certo? O ensino informal é aquele que você, de forma autônoma, busca conhecimentos para elucidar uma ideia do qual você tem. O ensino não formal é aquele que você recebe de pessoas que estão ao seu redor. Então, existe uma gama de definições para ensino formal, informal e não formal. A igreja é uma escola. Isso aqui está lá na nossa leitura da ementa também, tá? A igreja ela é uma escola.
E o curso de capacitação para professores de escola bíblica, ele é direcionado a todos que desejam ser professores dessas aulas, ou seja, atuar na igreja e fazer com que a igreja ela continue sendo uma escola agente formadora de cristãos na sociedade. Mas vamos lá. Certo? O curso de capacitação para professores é direcionado a todos que desejam ser professores dessas aulas ou a quem já exerce essa função, tá? Então, mais uma vez aqui, só relembrando que esse curso vai ser direcionado a quem está almejando ser professor de escola bíblica e para quem já exerce. Então, nossa linha, ela será paralela para quem já está em atuação e para quem pretende atuar. A formação continuada de professores é uma forma de assegurar a atuação de profissionais mais preparados e capacitados dentro das salas de aula. É inadmissível você estar compondo à frente de uma agência formadora de indivíduos e não buscar o aperfeiçoamento de si mesmo. Nós não somos mais aqueles professores tradicionalistas, detentores do conhecimento, do saber, era dogma, o que se falava era incontestável, não poderia criticar, porque o que ele falava ali era a excelência do saber, do conhecimento pedagógico. Porém, o século XXI ele vem trazendo essa nova visão da postura do professor. E o professor não só externo à igreja, mas o professor de escola bíblica dominical precisa, tá, trabalhar essa palavrinha aqui, formação, estas palavrinhas, formação continuada, tá bom? Então, é plausível, é louvável ver professores que buscam se aperfeiçoar, tá? Em cada momento da sua vida e de sua atuação como professor. Ainda aqui na introdução, deve o professor de escola dominical perseguir a excelência nestas 3 áreas do seu ministério. Percebam aqui que existem 3 áreas que o professor ele tem que buscar se aperfeiçoar. Primeiro, no evangelismo. Ora, que o evangelismo tem a ver com uma escola bíblica dominical? Vamos ver lá na frente. Segundo, hermenêutica, uma ferramenta poderosa na vida do professor de escola bíblica dominical. Terceiro, teologia, tá? Teologia é fundamental para o professor de escola bíblica dominical. E aí nós iremos ver no decorrer desta aula. O que é o professor da escola bíblica dominical? Vamos mais uma vez aqui relembrar o que é um professor de escola bíblica dominical. É aquele quem consciente e com propósito, certo? Com um propósito determinado, influi sobre a educação de uma comunidade. Educadores e professores são, pois, o sacerdote, o filósofo, o estadista, o magistrado, os pais, os grandes escritores e, em geral, toda pessoa que se propõe a estimular, guiar e dirigir o pensamento, a conduta ou a vida dos seus semelhantes, certo? Então, diante a isto, Aguaio, certo? O escritor aqui, ele traz essa ideia do que é o professor de escola bíblica dominical. Ele é procurado para ser questionado sobre o Estado, para ser questionado sobre pessoas, para ser questionado sobre grandes escritores, para aconselhar os seus alunos, para estimular, para guiar, para dirigir. Então, existe aqui um combo que o professor de escola bíblica dominical precisa se atentar. Então, percebam que é algo complexo. Não é só você chegar na sua igreja e dizer: eu vou abrir uma escola bíblica dominical, sem ter a sua habilitação para isso, sem ter as suas competências para isso, sem ter o seu conhecimento, sua base de conhecimento para isso, vai ficar um pouquinho difícil para você continuar nesta caminhada, certo? Então, dando continuidade aqui, qual é a definição etimológica disto? Tá? De onde provém etimologia, certo? A origem da palavra, certo? Vamos lá. Oriundo
do vocábulo latino professore. A palavra professor traz a conotação, aquele que professa ou que ensina. Então, professor é aquele que professa ou aquele que ensina. Anote isso que é muito importante, porque às vezes as pessoas tomam uma ideia de que professor ele toma uma figura totalmente despaira a sua função, tá? E as pessoas acabam misturando, principalmente professor de escola bíblica dominical. Se no decorrer da exposição das suas habilidades e competências ele for tão bem apresentável e eficiente na atuação, ele acaba sendo comparado ao pastor da igreja. E aí as pessoas acabam misturando um pouquinho as coisas. Mas professor é aquele que professa ou que ensina, tá? Então, todo aquele que toma esse papel, ele assume a postura de professor. Qual é a definição pedagógica? Nós vimos aqui a etimologia, a origem da palavra. Qual é, à luz da pedagogia, é a visão que nós temos? Então, vamos lá. É o profissional encarregado de orientar a aprendizagem dos que lhes são confiados, certo? Qual é a definição teológica? Professor da escola dominical é o obreiro vocacionado a ensinar a palavra de Deus, levando seus alunos a ter um encontro experimental com Jesus, inculcando a sã doutrina nos que já receberam a fé e preparando-os a trabalhar na expansão do reino de Deus. Então, nós temos aqui o seguinte: o papel do professor dentro da definição teológica, ele é primordial, caros alunos. Por quê? Porque ele é, primeiramente, o obreiro que ele é vocacionado a ensinar a palavra de Deus. E aqui nós temos a difícil tarefa do professor de escola bíblica dominical, que é ensinar a palavra. E aqui com todo cuidado, com toda a sabedoria, com toda a metodologia, para que nós não venhamos ensinar falsas doutrinas, falsos ensinamentos, desprender o sentido real da Bíblia e acabar entendendo a Bíblia de uma forma diferente, despaira a essência dela mesma. Então, existe esse cuidado que precisamos ter, certo? Na condição de professores. Tudo para a expansão do reino de Deus. A excelência do professor de escola dominical como evangelista. Lembra lá da primeira área, evangelismo, certo? Evangelismo, hermenêutica e teologia. Então, vamos lá. O que é o evangelismo? Para que a gente entenda a atuação do professor dentro do campo evangelístico, precisamos entender o que é evangelismo. Então, vamos lá. É a exposição sistemática da doutrina e dos métodos da proclamação do Evangelho de Cristo, de conformidade com o Espírito e a urgência da grande comissão. Então, não é qualquer exposição da doutrina, não é qualquer exposição dos métodos que Cristo utilizou para salvar a humanidade. São exposições do qual tem um contexto, uma preparação sistemática, existe uma essência, um propósito que precisa ser analisado para que possa ser empregado dentro da sala de aula. O evangelismo ele é a principal atividade do professor de escola bíblica dominical. Como assim, professor? Aí você me pergunta, não é só o papel de ensinar? Não. O professor de escola bíblica ele é o maior agente de evangelismo. Por quê? Além de estar preparando líderes, pessoas que estão na linha de frente para evangelizar, ele recebe convidados. E recebendo convidados, através do ensino da palavra de Deus, ele cativa as pessoas que aceitam a Cristo dentro da sala de aula. Eu já vi muito isto acontecer, já presenciei em minhas aulas, como professor e como aluno, já presenciei acontecer
muitas vezes, tá? Então, o evangelismo ele é a principal atividade do professor de escola bíblica dominical, porque a ordenança para o evangelismo ela é imperiosa, tá? É algo que é acima, é algo que é primordial, mas tu ser sóbrio em tudo sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Está lá em 2 Timóteo 4, versículo 5, tá? Esta ordem de evangelismo precisamos fazer de forma sóbria, racional, entendendo o plano salvífico de Cristo, tá certo? Então, o evangelismo, além de ser a principal atividade do professor de escola bíblica dominical, ele é o mais nobre, mais árduo labor teológico, porque leva a palavra de Deus. E aqui a gente quebra um tabu mais uma vez, e aí a gente vai quebrar muitos nessas aulas, de que o professor que ele é dotado do ensino da teologia, ele é aquele cristão frio. Quando na verdade não acontece isso, quando na verdade não é desta forma, e as pessoas que falam e têm esse entendimento são pessoas que infelizmente são ignorantes na falta do saber, tá bom? Então a letra que muitos dizem que mata, por faltar o entendimento, acaba misturando a lei de Moisés com o ensino teológico, que na verdade não mata. Pelo contrário, tá? Através do ensino teológico, do conhecimento teológico, abrimos caminhos e métodos para evangelismo. E dentro desse campo evangelístico, nós trabalhamos o ensino da palavra do Senhor Jesus, levamos a palavra do Senhor Jesus, a verdadeira essência, quebramos esses paradigmas, essas linhas de entendimento desfalcadas, essas seitas que muitas vezes inculcam, tá, na mente das pessoas muitas heresias. O professor de escola bíblica dominical, dotado do labor teológico, do conhecimento teológico, ele utiliza, sim, deste conhecimento teológico para que, de forma árdua, ele venha continuar doutrinando e ensinando, quebrando tudo isso que é negativo e é satânico na mente de seus alunos e ou convidados à sua turma da escola bíblica dominical, certo? Então, qual é a razão disto? De sorte que a fé, ela é pelo quê? Pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa. Perceba que algo que é interessante. A Romanos 10, 17 vai trazer esta essência. A fé, ela vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante o papel do professor de escola bíblica dominical, tá? Então vamos entender por que deste labor teológico ao coração, porque a palavra de Deus, ela é a razão, ela é endereçada ao coração, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz o que? A confissão para a salvação. Romanos 10, 10. Ainda em Romanos 10, versículo 11, vai dizer que através da experiência individual que nós temos ao conhecer a palavra de Deus, ele vai dizer, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, tá bom? A excelência do professor de escola bíblica dominical como um hermeneuta. Olha a hermenêutica. Primeiro campo nós já vimos que foi evangelismo. Segundo campo, agora vamos trabalhar a hermenêutica. O que é hermenêutica, professor? Vamos lá entender o que é hermenêutica para alguns que estão matriculados neste curso e que estão fazendo o curso de teologia conosco, pagaram essa cadeira aqui, lá no curso básico. Para outros que não conhecem, vamos entender, tá? O que é hermenêutica e por que esta ferramenta é primordial para mim, enquanto professor de escola bíblica dominical. Hermenêutica é a ciência que tem por objetivo descobrir o verdadeiro significado de um texto, segundo o dicionário teológico da CPAD.
A ciência que tem por objetivo descobrir o verdadeiro significado de um texto. Então, a hermenêutica, ela trabalha da seguinte forma: você vai ler um texto e, de forma hermenêutica, você vai cavar e procurar entender o verdadeiro significado desse texto. Professor, como é que isso acontece? Existe todo um processo, um método que precisa ser seguido. Um texto ele precisa ser lido nas esferas social, política, cultural, econômica, dentro de um campo onde nós vamos taxiar, sem contar no espiritual também, tá? O contexto espiritual é primordial. Nós vamos taxiar dentro de tudo que permeia aquele texto. Perceba que um versículo, falo por experiência própria, não só a mim, quanto os professores do seminário, seminaristas que estão conosco, conseguem ter esta habilidade de pegar um versículo e passar 30, 40, até 50, até uma hora discorrendo sobre este versículo. Utilizando o que, professor? A hermenêutica. Porque utilizando a hermenêutica, nós conseguimos ter entender o contexto que está dentro desse texto. Então, aí existe essa missão de termos a hermenêutica como nossa aliada no processo de formação de nossos alunos enquanto professor de escola bíblica dominical, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. O professor, ele é o real hermeneuta de sua classe na escola dominical. O que é que diz Neemias 8:8? Assim leram no livro, na lei de Deus, distintamente, e deram o sentido, de modo que se entendesse a leitura. Perceba aqui que a própria Bíblia está dando aqui a essência, o primeiro contexto de hermenêutica na prática. Foi lido o livro, foi visto que era na lei de Deus, de forma distinta, aleatória, e aí fizeram que uma interpretação desse texto, dando sentido, de modo que as pessoas conseguissem entender aquela leitura distinta, certo? Eu percebo aqui a hermenêutica na prática dentro da palavra do Senhor Jesus. O professor de escola dominical, como o intérprete da Bíblia, ele tem por obrigação o quê? Timóteo 2:1 vai dizer: tu, porém, fala o que convém a mim. Seria ao próprio professor? Não. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Por que eu citei isto? Porque eu não posso jamais falar o que convém a mim. Eu acho que esse texto quer dizer isso. Eu acho que esse texto quer dizer. Não, não é o que eu acho que o texto quer dizer. Eu preciso entender. Eu preciso de forma hermenêutica trabalhar esse texto. Por isso que as nossas lições ela vem sistematicamente organizada para que nós não venhamos fugir do sentido daquela lição, daquele tema, daquele texto, tá bom? Porque a partir do momento que nós trabalhamos de forma sistemática, nós conseguimos atingir o fim, tá? E aí vai se tornando corriqueiro, rotineiro em nossa vida, enquanto professor, trabalhar desta forma. E aí nós vamos tendo aquela facilidade em lidar com os assuntos, em aprender, porque criamos o hábito de trabalhar de forma sistemática, metodológica, para que nós possamos alcançar a atividade fim. Então, cabe ao professor conservar a sã doutrina. Não é o que o professor acha, não é o que o professor entende, e sim conservar a sã doutrina. Então, ele tem que fazer o quê? Manejar bem a palavra de Deus. 2 Timóteo 2:15 vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro. Olha lá, o que é o professor? É o obreiro vocacionado a ensinar a palavra de Deus. Cabe a nós apresentar a Deus como aprovado, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a palavra da verdade. Eu trazer aqui elucidar os caros
professores, e aí trabalharemos nessa forma de tratar, porque nós estamos aqui formando professores, precisamos já tomar a nossa postura como tal, bem como também nós já temos professores aqui que estão matriculados nesta turma. Entendo aqui o seguinte, em uma sala de aula de escola bíblica dominical, nossos alunos, eles sempre vão ter dúvidas, certo? E são muitas dúvidas que vão surgindo. E um assunto leva a outro assunto. E aí vai se criando link e vai despertando-se mais a dúvida do aluno. E o aluno vai perguntar: tá certo, já que o senhor falou aqui sobre ser aprovado, tem um versículo tal que vai dizer sobre isso. Tem outro versículo tal que eu não entendi, e aí você vai ter que taxiar dentro do campo do assunto que foi proposto, para que você possa responder de forma clara, manejando bem a palavra. Então, existe essa necessidade. Se a lição vai falar de perdão, eu preciso taxiar de forma sistemática em tudo que se refira a perdão. Então, eu vou ir um pouquinho mais além da minha lição. Vou procurar versículos que falam sobre perdão, porque eu sei, é certo isso, que vai existir dúvidas nos nossos alunos e nós precisamos estar dotados do conhecimento de alguns versículos que possivelmente virão na sala de aula a serem propostos pelos alunos. E aí, quando for proposto, você já vai estar previamente preparado para trabalhar aquela dúvida do aluno. Por isso que existe a necessidade de nós não só nos atentarmos à sistematologia da nossa lição, e sim buscar também conhecimentos externos que estejam ligados ao nosso assunto a ser trabalhado. Conhecer a língua pátria. O meu coração, ele transborda de boas palavras. Dirijo meus versos ao rei. A minha língua é qual pena de um hábil escriba. É igual a pena de um hábil escriba. Então, existe a necessidade aqui de conhecermos muito bem a língua, tá? Então, se nós somos brasileiros, nós precisamos nos comunicar muito bem diante de nossos alunos. E isto aqui não vai superiorizar você, jamais. Mas vai colocar você em destaque porque você tem uma boa comunicação, certo? E aí as pessoas já vão entender realmente qual é o seu papel ali, como educador. Segundo, você está tratando e ensinando a Bíblia. Então, é de praxe você ter um pequeno conhecimento do hebraico, do grego, do aramaico, dos idiomas o qual a Bíblia ela chegou a ser traduzidas. Pastor, eu preciso ter o conhecimento total disso? Não, mas pelo menos você conhece algumas coisinhas. Pega aí, vai no teu celular, tem uma Bíblia lá na Play Store chamado Bíblia Strong. E eu peguei esse aplicativo de um de nossos alunos que ofertou a mim, tá? Apresentando. Maravilhoso. Esse aplicativo tá lá, Bíblia Strong, onde você vai baixar essa Bíblia, cada palavrinha destacada ali, você clica, vai estar lá a palavra dela no grego. É muito boa. E vai ter a explicação daquela palavra ali, o que significa dentro da língua portuguesa. Então, existe aí uma coisa que vai linkando a outra, do qual vai tornando mais aperitivo o teu conhecimento e a tua exposição na sala de aula. Então, existe esse cuidado que a gente precisa ter com a língua pátria, tá? A nossa e do material de estudo que nós estamos trabalhando. E aqui vamos fazer aqui um link. Interpretar as escrituras de acordo com o método gramático histórico. Percebam aqui que nós precisamos pegar a Bíblia, como eu falei aqui, entender as outras línguas. Nós temos que pegar a interpretação literal, nós temos que trabalhar a iluminação espiritual. Vamos lá, pega o versículo, pega a interpretação literal, aquele versículo ele se adequa a nós hoje.
pega ali a essência, a iluminação espiritual. Por que aquele versículo ele foi citado? Para quê? Qual foi a finalidade espiritual destacada ali? O que é que Deus ele queria falar ou quer falar conosco? Letra G aqui, destacando os princípios gramaticais. Cuidado com as pontuações, tá? Se você pegar João 14, olha outro tabu que a gente vai quebrar aqui. Pega aí João 14, a partir do primeiro, você vai ver lá sobre não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, vírgula, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Irei vos preparar aí lugar. Então, perceba aqui que há do verbo haver, então já tem morada, ele não foi preparar. E existe aqui as separações, as pontuações gramaticais que nós precisamos nos atentar. E por atropelarmos, nós acabamos escutando hoje em dia que Jesus foi preparar a morada. Mas aqui há uma questão gramatical, há um princípio gramatical que precisa ser respeitado. Há muitas moradas. Na casa de meu pai há flexão do verbo haver, tá? Então vamos lá. Letra T aqui, fundamentos teológicos, bíblicos e doutrinais. Eu preciso entender isso. Se eu estou trazendo um texto, se eu estou trabalhando texto áureo de uma lição, eu preciso entender qual é o fundamento teológico daquele texto, qual é o fundamento bíblico e doutrinário, o que é que aquele texto quer trazer, tá? Então, o texto áureo ele já é bem sugestivo quanto a isso, tá? Contexto histórico. Aquele texto, ele foi retirado de que parte da Bíblia, que momento, qual era a história que estava sendo tratada, qual eram os personagens ali, tá? E a simetria bíblica, existe um link bíblico que nós precisamos respeitar, tá? Esse alinhamento bíblico. Por que aquele texto foi citado? Por que aquele texto ele foi trabalhado aqui? Se está falando o livro todo, fala de uma essência, e aí citou esse texto aqui. Por que fez-se comparação a um animal que é bem pertinente a ser colocado neste contexto? Então, existe essa simetria que a gente precisa trabalhar, tá bom? E entender. Perceba aqui que aqui já está uma receita, porque o professor ele deve seguir para trabalhar o seu texto. E aí entender um pouquinho mais, indo além da lição. Dando continuidade. Ainda trabalhando a simetria, o mais forte dos princípios da hermenêutica sagrada é que a Bíblia interpreta a si mesma. Por isso, não podemos, sob hipótese alguma, fazer doutrinas a partir de passagens isoladas, pois devem estas harmonizar-se com o todo. Aí está a simetria. É justamente a harmonia resultante entre as partes e o todo. Vale a pena lembrar uma boa regra de interpretação. Paulo Romeiro vai dizer o seguinte: não dizer com firmeza o que a Bíblia não diz com clareza. Guarda essa frase que ela é muito interessante. Não dizer com firmeza o que a Bíblia não diz com clareza. Então, eu não posso tomar verdade o que a Bíblia não está esclarecendo que seja verdade. Escrita num período de 1.600 anos por 40 autores das mais variadas ocupações, a simetria da Bíblia é absoluta. Então, ela não entra em contradição consigo mesma, desde que interpretada de conformidade com as regras da hermenêutica. Lembra o que eu falei aqui em cima, essa simetria. O texto todo tem uma essência. Porém, houve a necessidade de endossar o texto utilizando alguma terminação, um símbolo, um animal, um contexto, mas a própria Bíblia vai utilizar isto e explicar a ela mesma, tá bom? Então, eu não posso buscar o que o que um estudo da Bíblia Sagrada diz, quando, na verdade, a Bíblia ela explica ela mesma. Não posso tomar como verdade um entendimento, uma linha de entendimento de alguém, quando a Bíblia já tem a sua essência e explica ela mesma. Tá? Então, não quebre esse princípio hermenêutico da simetria bíblica. A excelência do professor de escola bíblica, de escola dominical, como teólogo.
Olha lá, o terceiro campo. Nós aprendemos aqui o campo evangelístico, entendemos o que era o evangelismo e qual a utilização do professor para isso. Aprendemos aqui o campo hermenêutico, então temos aqui uma bagagem para trabalhar como professor, e agora vamos ver o professor como um teólogo. Professor, o que é teologia? É a ciência que tem por objetivo investigar a realidade de Deus e as suas relações com o ser humano. Não é o estudo sobre Deus. Então, eu não posso jamais dizer que a teologia é o estudo sobre Deus, porque Deus ele não é objeto para ser estudado. Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, não é algo a ser alcançado, eu não posso minorizar a Deus e tratar como um objeto ou um rato de laboratório a trabalhar e entender as minúcias. Não, porque ele é um ser grandioso, infinito, do qual a nossa mentalidade ela acaba sendo limitada à grandiosidade. Mas a teologia ela ajuda o quê? A investigar a realidade de Deus e suas relações com o ser humano, tá? Então a gente vai traçar um caminho através da teologia para entender essa relação de Deus com o homem, essa realidade de Deus com o nosso século, com a cultura, com a história, e o operar de Deus na vida de algumas pessoas, o tomar de Deus a questão de Deus adotar uma nação como sendo a nação eleita, a nação santa, e aí adotar a nós, que não somos nativos desta nação. Então, a teologia vai permear todo este campo, a trabalhar de forma objetiva acerca das coisas que permeiam a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, o homem, a palavra. Então, a teologia é um campo vasto que vai trabalhar tudo isso, mas dando uma clareza extraordinária para quem bebe da fonte teológica. O professor, ele é um real teólogo de sua classe na escola dominical. Por isso, ele deve, primeiro, ter intimidade com a Bíblia. Eu sou professor de escola bíblica dominical, e aí a lição ela começa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e o domingo, que é a colocação em prática. Mas aí eu deixo para pegar no sábado à noite. Eu não vou seguir a cronologia da minha lição, eu vou pegar no sábado à noite. Foi tratado isso em sala de aula, presencialmente, tá? Mas aí eu pego aquela lição, acumulo grande número de informações no sábado à noite na minha cabeça, sendo que meus alunos já estão indo para a sala de aula, assistindo a videoaulas no YouTube, no Instagram, igrejas que já gravaram até um mês antes, conforme nosso mestre falou, em sala de aula, e aí os alunos já estão pode não ter maturado a essência da lição toda, mas, porém, ele já tem um embasamento, já sabe o que é que a lição ela vai trazer. E o aluno vai para a sala de aula apenas para entender seu ponto de vista e endossar o seu conhecimento já adquirido. Por isso que o professor ele não é o único detentor do conhecimento. Tá? Nós somos os mediadores do conhecimento, nós guiamos, nós dirigimos os nossos alunos à palavra de Deus, à essência da sua mensagem, tá? Porém, para isso, eu preciso ter intimidade com Deus. Se eu não tiver intimidade com Deus, jamais eu vou poder ministrar e lecionar a sua palavra conforme deve ser lecionada. E sim, eu vou ser apenas o que? Um professor copista, aquele que vai ler o que está ali, não vai dissertar sobre isso, não vai trazer opinião, vai estar só copiando, tá? E aí a aula fica chata, o número se torna resumido, as pessoas cansam muito e não aprendem nada. Segundo, interpretar corretamente a Bíblia. Olha a hermenêutica aqui, tá? A hermenêutica que é a ferramenta primordial para interpretarmos a Bíblia. Existem outras que, em seu contexto, são enormes, exegese bíblica, por exemplo, mas a hermenêutica é uma ferramenta primordial, tá? E conhecer
profundamente as doutrinas bíblicas. Eu preciso entender a doutrina do homem, do pecado, da salvação, da libertação. Eu preciso entender a doutrina da Bíblia. Eu preciso entender todas as doutrinas que permeiam a Bíblia, tá? E sua relação com o homem, doutrina do dízimo, a doutrina do amor, enfim, tudo que permeia estes contextos, tá? Então, vamos lá para a gente endossar aqui o nosso conhecimento. Como o teólogo de sua classe, deve o professor da escola bíblica dominical, primeiro, ganhar as almas dos alunos que ainda não são crentes. Lembra que eu falei lá atrás que às vezes recebemos visitantes na nossa sala de aula que não são evangélicos, mas que nós precisamos ser cativantes a ponto de não perder aquela pessoa e que o próximo domingo ele esteja ali presente. Discipular os novos conversos. Tá? Os novos convertidos precisam ser discipulados e muitas vezes, na ausência de um discipulado, a escola bíblica dominical e o professor de escola bíblica dominical adota esse papel de discipulador. Tá? Então, ela toma essa função de forma automática e precisamos ser habilidosos para trabalhar na discipulação dos novos convertidos. Aí diz aqui, doutrinar os crentes, não só no culto de ensino da palavra, que é a doutrina, tá? Não só neste culto, mas na sala de aula também precisamos doutrinar, tá? A doutrina é isso, é esse trabalho, essa interação que precisamos ter, essa facilidade, transmitir a Bíblia não de forma pregada, como uma pregação, uma ministração, onde ali existe todo um contexto expositivo, temático, textual, não. Aqui é uma questão, é um âmbito de ensino, tá? Onde vamos trabalhar minuciosamente, texto a texto, palavra a palavra, contexto a contexto, para que possa ser discorrido de forma mais clara na sala de aula. Levar todos a se inserirem na expansão do reino de Deus, tá? Então, nosso papel como agente formador é justamente pegar o nosso aluno e transformar ele, guiá-lo, para que ele possa ganhar almas também. Então, ele vai sair dali querendo trazer mais pessoas para a sua sala de aula, para que eles possam conhecer esse Cristo, a palavra, o ensino, o professor, tá? Então, eles vão querer que pessoas mais conheçam, tá certo? Partindo aqui agora para ser professor, ele precisa o quê? Conhecer o que vai ensinar. Eu posso pegar o assunto e não conhecer o que eu vou ensinar. Uma prova clara disso, alguns alunos meus que estão acompanhando aqui e presencialmente vai estar me vendo na sala de aula como aluno. Então, estou lá sentado fazendo as minhas anotações, captando o que o nosso professor e doutor José Mário, pastor José Mário, está ensinando na sala de aula. Por quê? O que nós, a minha pessoa, que venho aqui para ensiná-los, faço na sala de aula, além de estudar ainda mais o que eu vou trazer para vocês, é endossar o meu conhecimento, o assunto. Eu não posso pegar a lição, peguei a lição, não vi nada, vou chegar no domingo e seja o que Deus quiser. E aí? Você vai passar vexame, você vai ficar ali contando abobrinha, história de carochinha, contar o que comeu, o que deixou de comer, e não vai ensinar a palavra de forma sistemática, metodológica, e não vai alcançar o que é proposto na lição da escola bíblica. Ele precisa ter experiência com Deus. Lembra que na primeira aula nós falamos sobre a experiência, conhecimento empírico, que precisa ser empregado na sala de aula, porque o professor precisa ter experiência pessoal com Deus. Ninguém pode ensinar o que não sabe. Eu tenho que ensinar sobre o Espírito Santo, o manifesto do Espírito Santo. Como ensinar o manifesto do Espírito Santo se eu nunca senti o Espírito Santo num culto, tá? E eu não estou falando de marchar, pular, falar em línguas angelicais, não, mas no mínimo sentir a presença de Deus, sentir que Deus ele está, que o ambiente está de uma forma gloriosa, espiritual, diferente. Tá? Então, se eu não sentir isso, como é que eu posso ensinar sobre isso?
O professor precisa ser autêntico. Eu não posso copiar uma forma de outro professor ensinar, do pastor que prega, que fala os timbres, os arranjos, falsetes. Não, eu preciso ser autêntico, tá? Existe até uma historinha que é bem interessante. Paul, ele ora, um homem chamado Paul, ele ora pedindo a Deus para ser igual a Abraão, igual a Josué, igual a Salomão, ser sábio como Salomão, fiel como Abraão, forte como Sansão. E aí Deus ele responde a ele: Pô, eu já tive Abraão, eu já tive Isaac, eu já tive Jacó, já tive Noé, já tive Sansão, já tive todos eles. O que eu preciso é de um Paul, tá? Então, autêntico, seja autêntico. A palavra autêntico, a etimologia, deriva da palavra autos, que significa automática, sem ajuda externa, autêntico, ou seja, com autoridade. Tá? Você sabe o que você está fazendo porque você tem a sua identidade. Você sabe o que é que você está fazendo ali. Você sabe qual é o seu papel. Você está ali para desempenhar o seu papel enquanto professor. O professor precisa respeitar os alunos. E se você respeita seus alunos, você vai se preparar para dar aula. Por que respeitar os alunos? Temos alunos de todos os tipos, partindo aqui já para o nosso encerramento. Temos alunos de todos os tipos, aquele que é caladinho, aquele que tem a dúvida e não pergunta, aquele que já é mais descarado, vai lá e pergunta, aquele que não tá ali, está de corpo presente, mente ausente. Mas aí ele vem do nada e faz uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, e ali quebra seu raciocínio aqui, e você já tem que voltar, tentar pegar o gancho de onde você estava, mas você vai ter todo tipo de aluno e você precisa respeitar a cada um, tá? E fazer com que eles possam estar inseridos na sala de aula, dentro do conteúdo, dentro do que você está trazendo. Use auxílios. Eu usava. Eu pegava aquele quadro em cima de um cavalete, botava lá bonitinho, direitinho, e pegando aquele quadro ali, poderia escrever, trazer uma palavra, a etimologia dessa palavra aqui, isso aqui lembra o quê? Quem lembra? Alguém já ouviu essa palavra? E pega ali, faz um link, um mapa mental, ali, faz um círculozinho da palavra, eu quero explicar isso aqui leva a isso, vá usando a sua habilidade, cative seus alunos. Professor, ele deve ser empático. Empatia. No dicionário Aurélio, empatia é a tendência para sentir o que sentiria caso estivesse na situação do outro. Então, é se colocar no lugar do aluno, tá? Se coloque no lugar do seu aluno. Tá certo. Se eu fosse aluno e eu estivesse me ouvindo o professor, o que é que eu estava pensando nessa hora? Será que aquele professor está bem? Será que aquele professor está explicando bem? Será que aquele professor estudou o assunto? Tudo isso a gente precisa colocar no lugar do aluno. Tem aluno que vai estar lá participativo, tem aluno que vai estar mais fechado, porque às vezes teve um problema em casa, está passando por uma dificuldade. Tem aquele que é ali participativo, até nas ofertinhas, ali dando as ofertas, tudo. Tem aquele que nunca deu oferta, mas também você precisa ter a empatia com ele. Seja empático com todos os seus alunos, tá bom? E, acima de tudo, seja cheio do Espírito Santo, porque não precisa marchar, pular, fazer acontecer. Não desprezando isso, porque também sou pentecostal, mas sim ensinando a palavra, sendo cheio do Espírito Santo, da graça de Deus. Você toca os corações como ferramenta nas mãos de Deus, porque a palavra ela vai endereçada e tem a sua mudança já anunciada nos corações. Estudar para preparar a lição. Para ser um bom professor, eu preciso estudar para preparar a lição. Lembra que eu falei? Vai de forma externa, vai pegando ali. Estudar a lição até que ela seja clara e familiar. Este assunto sobre perdão, já sei muito bem do que se trata, porque fiz todo um percurso interno à lição e externo à lição para entender este assunto. Estabelecer uma ordem clara e objetiva para a lição, tá? Então, existe um objetivo a ser alcançado. Então, esta lição, ela está dentro de um contexto, de um programa pedagógico que precisa ser atingido. E esse programa político pedagógico, a gente chama PPP, enfim, que ele é desenvolvido nas confecções das lições,
esse objetivo pedagógico a ser alcançado, você estudando, se familiarizando com a lição, você vai entender muito bem qual é a necessidade desse tema, desta lição e discorrer sobre isso, tá? Isso tem a ver com a atual situação da geração, isso tem a ver com a atual situação do país, isso tem a ver com o contexto político, isso tem a ver com movimentações externas à igreja, tudo isso implica para essa ordem clara e objetiva da lição. Refletir sobre a relação existente entre a lição e os alunos, o que eu acabei de dizer. Então, a gente precisa trabalhar de forma a pensar por que meu aluno ele vai aprender a sua lição hoje. Qual a finalidade disso? Uma classe de crianças. Por que a gente vai entender sobre a história de Sansão? Por quê? Por que a gente vai entender sobre a história de Davi? Por que os meninos vão aprender isso? Por que os jovens precisarão aprender sobre o evangelismo? Tá? Então, existe todo um contexto, existe um objetivo a ser alcançado que vem impresso em cada lição. E é facilmente detectável e você precisa estar por dentro de tudo isso, tá bom? Então, utilizar os recursos necessários e apropriados para ajudar a comunicar a verdade da lição. Então, foi o que eu falei, se for possível, pega o quadro, se for possível, faz os slides, traz um vídeo, imprime um texto, se for extra, traz para a sala de aula, mas não deixa de usar todos os recursos necessários. Reservar um tempo para estudar e orar. Ensinar uma lição vai além de você utilizar o método hermenêutico, evangelístico, teológico, vai além de tudo isso, mas vai permitir que você faça o quê? Antes de tudo isso, ore, converse com Deus. Deus, eu vou estudar, abre a minha mente, eu preciso ensinar meus alunos de forma clara, me ajuda. E ter o plano de aula. É primordial você ter o plano de aula. Você tem que saber qual é o seu objetivo a ser alcançado ali. Se você não souber o seu objetivo, você está ali de forma alegórica, sem saber o que vai se trabalhar, tá bom? Então, fechando aqui, para ser um professor eficiente, não basta dominar o conteúdo. Para ser um professor eficiente, não basta dominar o conteúdo a ser ministrado. É necessário também fazer o quê? Conhecer os alunos. Para ser um professor eficiente, é necessário fazer com que os alunos descubram verdades através do testemunho próprio. Então, incitem seus alunos a contar as experiências com Cristo na sala de aula. Abram um espaço para que seus alunos se comuniquem. Não fale sozinho, tá bom? Para ser um professor eficiente, é necessário motivar os alunos a pensar, a aprender, a aprender e a trabalhar. Professor, o que é isso? É uma redundância? Não. Você tem que incitar os seus alunos a aprender. Como é que eu vou aprender esse assunto? Como é que eu devo me portar como aluno na sala de aula? Então, você vai incitar isso na sala de aula. E aí você vai cativando seus alunos, porque seus alunos vão evoluindo intelectualmente. Isso aqui é maravilhoso, tá bom? Então, diante de tudo isso, caros alunos, estaremos concluindo a nossa aula, trabalhando essa eficiência do professor na sala de aula, trabalhando um pouquinho dos campos de atuação evangelístico, hermenêutico e teológico. Professor como evangelista, como hermeneuta, como teólogo na sala de aula, vai ser fundamental para a formação de seus alunos. E é uma formação continuada, tá? É uma formação continuada. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula do curso de capacitação e formação de professores de Escola Bíblica Dominical.